Olá, eu sou Marcela Aragão, eu sou vice-presidente da Mandrágora, e no Mandracast de hoje a gente tem a honra de trazer o professor Edilson Soares Lopes Júnior. Ele é professor do Colegiado de Medicina Veterinária e, além da graduação, é professor da pós-graduação em Ciência Animal e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias no Semiárido da Univasf, que é a nossa universidade. Ele é médico veterinário, mestre e doutor em Ciências Veterinárias pela Universidade Estadual do Ceará. Ele atua principalmente nas áreas de produção in vivo e in vitro de embriões caprinos e ovinos, sincronização de estro e da ovulação em pequenos ruminantes, inseminação artificial em pequenos ruminantes e fisiopatologia da reprodução em pequenos ruminantes. Ele reservou um tempinho hoje para falar com a gente sobre reprodução in vivo e in vitro de embriões. Obrigada por ter aceitado o convite, professor. E quando prazer é todo meu. Eu queria dar um bom dia a todos os ouvintes e a organização desse podcast, né, a todos que fazem a Mandrágora, né, e a coordenação, os professores orientadores, apoiadores, e dizer para mim que é uma honra estar aqui para tentar passar um pouquinho, né, do que a produção de embriões, seja em vivo ou in vitro, está relacionado com essa área, né, que é a parte de anestesiologia, né, que vocês tanto abordam com tanta propriedade. Quando o senhor quiser começar sua apresentação, ou se o senhor quiser que a gente já faça as perguntas, o senhor que sabe. Foi o que disse. Não, eu acho que seria melhor que nós conversássemos, né, a respeito, fizéssemos aqui em forma de diálogo, e aí acho que a gente vai elucidando algumas informações a partir dessa conversa, né? Tá certo, professor. Então, professor, eu vou começar com uma pergunta um pouco mais pessoal, que é uma curiosidade que eu tenho, que muitas pessoas, quando estão se formando em medicina veterinária, elas têm essa dúvida, né? São duas, na verdade. Uma, o que levou o senhor a fazer medicina veterinária? Bem, a medicina veterinária, ela surgiu na minha vida, né, a partir de uma ideia de trabalhar com medicina, né? Sendo bem sincero com vocês, a área de saúde, ela sempre me chamou muita atenção, até porque eu sou filho de um farmacêutico com uma citopatologista. Então, os meus chamados tios da infância são todos médicos, enfermeiros, então eu não tinha para onde correr, né, digamos assim. E aí passei no vestibular, né, naquela época, vestibular para medicina veterinária, em primeiro lugar, e aquilo foi um boom assim na família, e aquilo foi a primeira coisa que me fez despertar, né, já que eu tinha passado tão bem, né, num curso que eu não conhecia. E aí disse que ia experimentar, né, enquanto tentava a medicina. Mas aí é o chamado, a primeira dose, que eu, graças a Deus, tomei, né? Quando experimentei a medicina veterinária, aí ela não saiu mais de mim, né? Eu abandonei cursos, enfrentei família, digo, não quero conversa mais com medicina humana, não adianta, e vou ser médico veterinário, né? Cheguei até a ouvir de familiares dizendo que eu não ia muito longe com a profissão de medicina veterinária. Hoje, com muito prazer, né, eu posso dizer que eu formo médicos veterinários, né? Então, eu dou graças a Deus que realmente essa aposta deu certo. Então, foi por isso. Massa, professor, muito legal. Muitos de nós, eu também tive essa questão de entrar na área de medicina, ou cuidar de bicho, ou cuidar de gente. E aí, quando entrei na medicina veterinária também, me apaixonei. Sim. E aí, agora, o que me leva à segunda pergunta também, pessoal. Por que reprodução? O que deu o seu start da reprodução? Porque é uma área bastante específica, é uma área, como eu já vi nas suas aulas e nas coisas que o senhor já mandou a gente ler, e vídeos, etc.,
É uma área bastante rentável, mas uma área muito difícil, na minha opinião, tá? Eu não conheço, eu conheço um pouco, não conheço tudo, obviamente, mas assim, é uma área um pouco, ela é difícil, ela tem muita cabeça, você tem que pensar muito, cada animal é um animal e tem que fazer com vários animais. E o que levou o senhor a querer reprodução? Bem, o que me levou foi a chamada oportunidade, né, que me foi dada. E é uma coisa que eu busco sempre fazer com os meus alunos, é dar a oportunidade. Numa disciplina de fisiologia, veterinária 2, o então bolsista do CNPq, professor José Ricardo de Figueiredo, né, hoje professor associado e pesquisador nível 1A do CNPq, ex-orientador da professora Helena, inclusive minha colega de colegiado de medicina veterinária. Ele teve sua primeira turma de fisiologia comigo, né? Que a esposa dele estava chegando em Fortaleza, né? Eu fiz na Universidade Estadual do Ceará, como você bem descreveu, lá em Fortaleza. E, no final, ele selecionou um grupo de estudantes que, para ele, teriam se destacado na disciplina para trabalhar ou com ele ou com a esposa. Quem gostava mais de reprodução de carnívoros, trabalhou com a esposa. Quem gostava mais de trabalhar com uma biotécnica chamada manipulação de óvulos inclusos em folículos pré-antrais, hoje chamada de ovário artificial, que é tão bem representada na nossa região pela professora Helena, né, seguidora dele, o procuraria, né? E ele estabeleceu um número de vagas com as quais eu não fui contemplado, porque ele levou o pessoal que tinha tirado de 8,5 para cima, né, na disciplina. Mas, dentre as pessoas, essa história é bem curiosa, das pessoas que foram selecionadas, uma delas era minha namorada na época. E aí eu fui levar minha namorada até o centro de pesquisa para não deixá-la ir sozinha, era sempre muito afastado dos blocos de sala de aula, era perigoso. E fiquei sentado na antessala da pós-graduação, olhando para o tempo, esperando ela ser entrevistada. Quando o professor Ricardo vem beber água e olha para mim e diz, né? Edilson, você quer trabalhar só com cão e gato? E aí, acho que alguma entidade no meu ouvido me fez dar a seguinte frase, né? Professor, eu trabalho com qualquer coisa. Então, ele achava que eu era, por namorar com uma pessoa que queria trabalhar com carnívoros, que eu era também da mesma linha. E eu, até o 5º período, nunca tinha pegue numa seringa. Eu era aquele aluno do 10 parabéns na primeira fila, como se estivesse dentro de um colégio. Eu não tinha visão de universidade em 1996. Eu achava que aquilo eu tinha que apenas fazer o que eu fazia no ensino médio. Foi que ele disse, eu vou te apresentar, então, a um colega que está com uma pessoa saindo da equipe dele, né, para ver se você consegue trabalhar com ele. Então, no dia 28 de novembro de 1996, às 4 da tarde, para vocês verem como isso me marcou, eu fiz a primeira reunião com o professor Vicente José de Figueiredo Freitas, né, que estava chegando da França e que fez uma reunião comigo e me deu o primeiro, ele não foi nem para construir um projeto, ele me deu um projeto de iniciação científica, o que eu disse depois a ele que eu não gostei nada disso, porque eu demorei mais a aprender a escrever um projeto, porque ele já me entregou pronto, mas ele estava com tudo pronto e pensando em me fazer um bem, e eu tive minha primeira bolsa de iniciação científica. Isso foi em novembro de 96, né? E aí era um laboratório de reprodução. Era um professor com mestrado, que ele está vivo e bem vivo, graças a Deus. Com mestrado e doutorado na área de reprodução de pequenos ruminantes, de biotecnologia da reprodução de pequenos ruminantes. E eu passei só, né, sendo irônico, 10 anos com este professor desde essa reunião.
eu entrei aluno do 5º período de veterinária e saí professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Então, quando eu digo que ele é o meu pai acadêmico, né, ou meu segundo pai, né, eu não estou brincando, né? E essas duas pessoas são os editores-chefes do livro de biotécnicas aplicadas à reprodução animal. Então, assim, eu estava nas melhores mãos possíveis e eu não tinha para onde seguir se não fosse a área de reprodução. Sem falar que na nossa universidade, à época, era a área de maior preparo, de maior oportunidade, de laboratórios mais equipados. Então, é tanto que isso não me fez fazer nada fora. Fiz tudo em Fortaleza, né? Fiz alguns cursos no exterior, mas nada que fosse todo um mestrado, todo um doutorado, porque eu estava realmente muito bem suprido na nossa universidade à época. Hoje, ela ainda é melhor ainda, né? Graças a Deus. Legal, professor. Que massa. O negócio, você já falou assim, da questão de aproveitar a oportunidade, né? Porque às vezes a gente não aproveita, a gente acha que aquilo não é realmente uma oportunidade, mas tem que correr sempre atrás. Eu gosto de dizer que não existe uma única oportunidade, né? Porque eu acho que cada um com a sua crença, Deus coloca várias oportunidades na nossa frente e quando elas têm que acontecer, elas vêm 1, 2, 3 vezes, até a gente entender que aquele é o nosso caminho, né? E que às vezes a gente está indo por um caminho, insistindo em outro caminho, né? Então, feliz daquele que consegue enxergar isso o mais rápido possível e fazer aquilo que ama. O segredo do sucesso é amar o que faz, né? Então, é isso. Massa, professora, obrigada. Agora vamos falar sobre reprodução, que é a sua área. Vamos lá. A gente vai falar hoje um pouco sobre reprodução em vivo e in vitro, né? Sobre a PIV. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre o que é a PIV? O tempo que o senhor quiser. E depois eu tenho uma pergunta, que é se existe uma sequência correta que não pode ser pulada sobre esse mesmo procedimento. Ok. Bem, a produção in vitro de embriões, chamada de PIV, ela é a biotécnica onde nós conseguimos produzir embriões fora de um organismo animal. Nós fazemos isso numa placa, né? E dentro de determinados meios de líquidos, né? De soluções, onde são propícias para essa produção desses embriões, né? Eu gosto muito de dizer que a gente, principalmente quando trabalhamos com ócitos, né? De ovários de abatedouro, de animais mortos, né? Nós brincamos um pouquinho só de ser de Deus, porque a gente gera vida através de um organismo morto, né? Então, isso no mínimo, apaixonante e ainda hoje, e espero que isso não acabe nunca, né? Me gera umas borboletinhas no meu estômago e me arrepia quando eu falo essa frase, né? É o que eu tento fazer também quando eu falo isso para os meus alunos, né? Nós criamos vida através de um organismo morto. Então, é muito potente, digamos assim, essa biotécnica. E ela é muito importante porque ela vem solucionar problemas, por exemplo, de infertilidade, né? Nós podemos, para produzir um embrião, eu preciso promover o encontro de um oócito, né? Conhecido popularmente como óvulo, né? Mas o nome correto técnico é um oócito. O oócito tem que se encontrar com o espermatozoide, né? E aí, esse oócito eu posso obter tanto in vitro quanto em vivo. E quando eu obtenho em vivo, eu posso, inclusive, estar obtendo de um animal que tem problemas de gestação, de implantação embrionária. O embrião ele é produzido no animal, mas ele nunca implanta. E o animal nunca gesta. Ao passo que se eu conseguir coletar o óvulo do ovário dele, fecundá-lo in vitro,
cultivar esse embrião in vitro e transferir para uma barriga de aluguel, aquele animal que era considerado infértil, ele não é mais. O material genético dele está, né, resgatado, né, a partir daí. Então, é muito poderosa. Essa é uma grande aplicação que é resolver esses problemas de infertilidade, né, no plantel. É uma técnica que requer um custo inicial muito elevado, né? Nós fazemos todo esse procedimento dentro de uma incubadora, né, celular, que a mais barata está em torno de 20 a 25 mil reais, né? E as melhores estão em torno de 40 mil reais, uma incubadora, né? E aí vem lupa, e aí vem microscópio invertido, e aí vem fluxo laminar, e aí um laboratório hoje de PIV montado, né, por completo, ele vai estar entre 100 e 150 mil reais, né, se ele realmente está bem equipado. Então, é um investimento inicial, depois você só faz manter tudo isso para sempre, né, eternamente, mas realmente gera esse custo. Por isso que o produto da produção in vitro de embriões tem que ser algo de um valor agregado muito grande, né? Né? Nós estamos aqui falando de produção in vitro de forma geral, coisa que você tem um valor que não se estima nos humanos, porque existe um tom afetivo ali, né? É uma mulher que quer ser mãe, é um casal que quer ter um filho, o chamado bebê de proveta, né? E em espécies animais, né? Os pets, né? Que isso ainda não é comercialmente feito, né? Também teria um apelo, né, afetivo muito grande. Nós sabemos que os animais pets são nossos filhos, né? Então, não há limite para aquela tutora que se diz querer ser avó. E ela vai gastar o que ela tiver e não tiver para ser avó, né? Quando se fala de produção animal, aí nós estamos falando de valor agregado, né? Então, se eu faço produção in vitro de embriões na espécie bovina, na espécie equina, eu tenho um produto de um custo muito mais elevado. Um valor agregado, que eu quero dizer, não um custo, um valor agregado maior. Ou seja, o meu produto é muito mais valioso. O potro produzido a partir de PIV, o bezerro a partir de PIV, o embrião é muito mais valioso do que num pequeno ruminante, né? Que ainda nós estamos engatinhando na produção in vitro de embriões em pequenos ruminantes. Para fazer produção in vitro de embriões, nós precisamos seguir as seguintes etapas. Primeiro, colher os oócitos, né? Depois, maturar in vitro esses oócitos, porque o que a gente colhe são oócitos imaturos. E um ócito imaturo não pode ser fecundado. Então, precisamos fazer a MIV, maturação in vitro. Depois, precisamos fazer a fecundação in vitro, que é promover o encontro do espermatozoide com o oócito. Depois, precisamos cultivar in vitro aquele embrião recém-produzido, a partir desse encontro do oócito com o espermatozoide. E este embrião, né, chegando até o estágio que nós chamamos de blastocisto, ele pode ser transferido, mas também pode ser o quê? Criopreservado. Eu posso guardar esse embrião para comercialização ou para utilizá-lo quando eu precisar. Existem uma série de mulheres, né, que seja produzindo em vivo ou in vitro, que têm embriões guardados e pagam, né, um aluguel, né, vamos dizer assim, caríssimo, né, por mês, para manter os seus embriões viáveis até um dia que elas desejem ser mães, né, na sua vida, né? Então, a sequência correta é sempre coleta e avaliação dos oócitos, MIV, que é a maturação in vitro, fecundação in vitro, cultivo in vitro e, a partir daí, ou transferência ou criopreservação, né? Respondendo sua pergunta. Foi bom para lembrar, professor, para relembrar das aulas de biotécnicas.
E o que o senhor me respondeu o início da segunda pergunta, já a questão de custos, né? Porque o custo desse procedimento realmente é o que o senhor tinha falado, que tem que ter um valor zootécnico bem alto para você buscar reproduzir esse animal, né? E aí eu também andei lendo o valor real eu não consegui encontrar, mas existe o valor é um valor bem agregado que o senhor falou, é alto, o custo é alto. Então não é um procedimento para qualquer pessoa, mas é para um grande produtor, de médio a grande produtor, né? Uhum. E aí a gente tem uma outra pergunta aqui que é sobre mote em ovinos, né? Eu li em alguns artigos, e principalmente um que me chamou uma atenção, é que nos ovinos tem um desafio por conta de uma variabilidade na resposta à superovulação. E isso também aumenta o custo do embrião para os ovinos. O senhor concorda com isso? Vamos lá. A gente sai então da produção in vitro de embriões e agora vamos para a produção in vivo de embriões, que a gente pode chamar de múltipla ovulação e recuperação de embriões, quando a gente só produz os embriões e criopreserva. E nós chamamos de múltipla ovulação e transferência de embriões, MOT, quando a gente produz e já transfere o embrião a fresco. Já que eu estou falando em criopreservação, antes de responder a sua pergunta, né? Aqui no chat apareceu uma pergunta onde fala sobre a viabilidade dos embriões criopreservados. Com certeza, os embriões criopreservados, né? Nós chamamos de congelados, descongelados, ou vitrificados e aquecidos, eles têm uma viabilidade menor que os embriões a fresco, né? Transferidos a fresco. Submeter uma célula a menos 196 graus Celsius, né, numa criopreservação, por mais crioprotetores, ou seja, substâncias que protejam aquela célula do frio que nós utilizemos, há sempre um dano mínimo àquela célula, gerando uma taxa de fertilidade um pouco menor do que quando a gente transfere os embriões a fresco. Mas a criopreservação é inegavelmente algo que é de muita utilidade, né? Porque a gente consegue manter viável essas células por muito tempo, né? E promover essa transferência e a geração dessa vida naquele momento que a gente achar conveniente para todos, né, envolvidos. Mas, falando de múltipla ovulação e transferência de embriões, ou múltipla ovulação e recuperação de embriões, MORE ou MOT, ela popularmente é conhecida como transferência de embriões, quando essa é apenas a última etapa do procedimento, né, de MOT. Até porque nós podemos transferir também embriões in vitro, né? Nós não só podemos transferir embriões produzidos em vivo. Eu acabei de dizer que depois do cultivo in vitro na PIV, nós podemos transferir também esses embriões. E a pergunta que você coloca, né, visto na literatura, realmente, o grande problema, né, da produção de embriões não é só em pequenos ruminantes, mas é nos animais, nos organismos animais, é a variabilidade da resposta superovulatória. Primeiro é bom deixar claro para as pessoas o que é superovulação, né? Superovulação é um termo que nós utilizamos quando nós fazemos um organismo, né, feminino ovular no maior número de vezes do que fisiologicamente ela o faz, né? Falando de cabra e de ovelha, né, são animais multíparos, são animais que comumente têm 2 borregos, 2 cabritos, 3 cabritos, né, e que elas ovulam mais de uma vez naturalmente, né? O nosso grupo trabalha com o termo de superovulação quando a gente somando a produção as ovulações dos 2 ovários, elas somam 5 ovulações. Eu posso ter 2 no ovário, 3 no outro. Aí eu digo que o animal superovulou. Mas o animal que tem somando tem 4,
nós ainda não consideramos superovulação, porque fisiologicamente nós temos casos de animais de raças bem prolíficas, né, que produzem 3 ou 4 indivíduos, independente de hormônio, e somente com a sua genética, né? Bem, então, essa é a superovulação. Então, a gente, através de tratamentos hormonais, né, especificamente utilizando fármacos gonadotróficos, ou seja, FSH, principalmente, né, o hormônio folículo estimulante, que ele vai promover um melhor recrutamento folicular, a gente faz com que esses animais ovulem muito mais do que normalmente o fariam. 12 ovulações, 16 ovulações, né? E na minha carreira, o que eu mais vi uma cabra produzir foram 39 ovulações, né? É um negócio brutal, realmente. E essa variabilidade, ela faz com que um mesmo animal, numa determinada sessão, me dê 12 ovulações. Mas o mesmo animal, na sessão seguinte, me dê 2 ovulações só. E na terceira, ele passa a me dar 20. Então, existe uma variabilidade muito grande dessa resposta superovulatória, né? Que nós temos alguns fatores que a gente pode controlá-la e deixar essa variabilidade somente ao encargo de quê? Da genética do animal, que essa a gente, somente com processos de engenharia genética, nós poderíamos mudar. Mas, condição nutricional, sabe-se que o animal com score corporal, né, com a condição nutricional melhor, ele varia menos a sua resposta superovulatória do que o animal magérrimo ou obeso. Os dois extremos são, né, prejudiciais para o processo. Estresse térmico. O animal que está sob estresse térmico, ele tem uma variabilidade enorme na resposta superovulatória, ao passo do animal que está em conforto térmico não tem. Os preparados farmacológicos, o fármaco utilizado, né, o hormônio folículo estimulante, para quem não sabe, ele tem um pouco de LH na formulação. E esse pouco de LH, o hormônio luteinizante, é para promover a ovulação, é para garantir a ovulação, que os folículos que foram recrutados pelo FSH, né, ocorra. Então, o FSH recruta folículo, LH promove a ovulação. Eles têm que estar juntinhos. Mas, às vezes, devido a um extrato hipofisário mal formulado, o LH supera a quantidade de FSH na fórmula. E isso faz com que poucos folículos sejam recrutados. Resultado, recruta pouco e ovula todo mundo. Não nos interessa isso. Eu prefiro que recrute muito e ovule a maioria. Então, é isso que a gente quer, né? Então, eu citei aqui 3 fatores que podem promover essa variabilidade da resposta superovulatória. Então, a gente controlando, mesmo assim, eu tenho que dizer que ainda acontece variabilidade da resposta superovulatória, porque esta característica está arraigada, inserida no genoma daquele indivíduo, né? E aí é onde eu não posso controlar. É tanto que nós, quando trabalhamos na produção de embriões, nós nunca colhemos embriões de um animal por sessão. Nós trabalhamos de 4 a 6 animais por dia. Porque nós dizemos que alguns desses animais podem falhar e os demais salvarem um dia. Como assim? Eu tenho 4 animais e eu tenho uma média de produção de embriões de 8 embriões viáveis, que me daria 32 embriões no dia. Mas um animal não respondeu ao tratamento hormonal. Me deu 2 ovulaçõezinhas só. Só que os outros, cada um me deu 10. Então, me fez 30.
Dois deram 10 e outros deram 14. Então, eles salvaram um dia. Então, ou seja, a gente tem que ter jogo de cintura para lidar com a resposta superovulatória, né? Porque é algo inerente dos organismos animais. Não existe você... qualquer medicamento que você aplica num determinado indivíduo, ele tem reações diferentes. Cada organismo é um, né? Isso, os graus de analgesia, dependendo do tecido adiposo, né, do indivíduo, você sabe que vai demorar mais ou menos, dependendo, né, de quão tecido adiposo esse indivíduo tem. Quantas vezes a gente faz um processo anestésico, um animal magrinho, puf, né, capota, né, atinge logo todos os níveis de analgesia, e o animal obeso, ó, vai passando o tempo. Eu digo, amigo, você não vai dormir não, né? E até que ele vai e atinge. Então, existem essas respostas. Imagine com esse público-alvo, que são os pequenos ruminantes, onde o grau de tecnificação das propriedades é baixo, a cultura, né, do animal criado solto ou animal sem controle é muito maior do que da espécie bovina. Isso é cultural, e que toda essa geração de vocês tem que trabalhar muito isso. Eu acho que é o maior desafio, né? Quando você cria o animal e não você produz o animal, né? Onde você não tem a organização da cadeia produtiva, você não sabe para que você está criando, se é genética, se é carne, se é leite, se é pele, você apenas cria. E que muitas vezes é um hobby, né, de empresários que querem ter mais uma forma de aplicação do seu dinheiro, né? E aí, falando de dinheiro, eu chego finalmente à pergunta que você me fez, né? Se existe algum valor a mais por conta da variabilidade da resposta pré-ovulatória. Eu confesso que nunca vi essa matéria, né? Vi que nos bastidores vocês já me mandaram um link e eu vou realmente verificar isso, mas eu acho que isso aí eu também vou fazer a mesma coisa que a matéria, eu vou dar uma opinião, né? Eu acho que isso é um apelo comercial, sabe? Porque eu não posso agregar valor num produto porque uma determinada espécie, que não é uma espécie, isso são várias espécies, eu não vou dizer todas porque a gente que é acostumado a dar aula em todo o mundo animal, na biologia, né? Eu há muito tempo abandonei essa história de toda espécie, professor, né? Eu não falo isso nunca, porque eu não conheço todas as espécies. Então, mas essa variabilidade, ela existe na grande maioria das espécies. Então, o que agrega o valor é a genética, é a procedência de onde vêm os embriões. É de quem foi o material genético sanguíneo paterno e materno, né? O fato de dizer, é um animal que é fruto de produção de embriões. Não sei se isso gera um valor agregado. Talvez gere um valor agregado para dizer que houve um gasto no sentido, né, de ter que produzir esse embrião. Tudo bem, aí eu concordo. Aí é uma questão comercial. Eu vou colocar inserido no valor do produto por conta disso, né? Que eu gastei dinheiro para produzir esse embrião, mas por conta da variabilidade superovulatória, isso é uma característica inerente, né, da espécie. Então, eu não coloco, porque o meu rebanho tem grande variabilidade, o meu embrião vale mais. Não, discordo, né? Essa é a minha humilde opinião. Tá certo. Tá chegando aqui uma perguntinha. Opa, professor, na coleta de embriões é realizado algum procedimento anestésico? Com certeza, né? Então, vamos abrir agora um assunto que são os métodos de colheita de embriões, né? Estamos aqui na múltipla ovulação e transferência de embriões ou múltipla ovulação e recuperação de embriões. Bem, estamos falando acredito, de pequenos ruminantes, né? Nos pequenos ruminantes, nós temos 3 métodos. Tá? Um método que poucos
poucos locais você vê acontecer, né? Muito mais utilizado na Grã-Bretanha, na Inglaterra, mas em termos de publicação você vê muito menos, que é o método de coleta de embriões cirúrgica, né? Por laparoscopia, né? O sufixo escopia significa observação e láparo está ligado a essa região ventral do animal, né? Então, é uma coleta de embriões cirúrgica utilizando uma técnica, né, chamada de laparoscopia. Nós temos um segundo método, que é o método também cirúrgico. Esse é o mais utilizado, principalmente na espécie ovina, né, em ovelhas, que é o método de laparotomia, né? O sufixo tomia significa incisão, né? E láparo, como eu disse a vocês, tem ligado à região ventral. Nesse método, nós realmente fazemos uma incisão na região ventral e colocamos todo o trato reprodutivo para fora, útero, ovário, tubas, né? Para fazer essa coleta de embriões, coisa que com a laparoscopia nós não fazemos. E temos o método transcervical, né? Onde nós, apesar de não utilizarmos procedimentos cirúrgicos, também utilizamos procedimentos anestésicos, né? Então, para responder a você, né, que colocou aqui no chat, utilizamos sim, certo? E aí eu não sei se seria interessante que a gente começasse a abordar, né? Talvez sim, né? Os processos anestésicos. Ou isso fica para a próxima pergunta, Marcelo? Olha, eu não tenho uma pergunta sobre protocolo. Eu tenho uma pergunta sobre a questão da transferência de embriões. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre a transferência de embriões, eu agradeceria. Claro. Porque eu tenho uma pergunta sobre isso. Certo. Sobre a transferência. Então, esses são os métodos de colheita que eu acabei de falar para vocês. Uma vez esses embriões colhidos, né, eles serão avaliados em graus de qualidade, em relação aos estádios embrionários. Quem se veio algum ósseo na placa, ele vai ser retirado, desprezado. Mas uma vez selecionados os embriões para a transferência, né, nós fazemos a transferência e temos dois métodos, né, na verdade, 3 métodos, né, que estão sendo utilizados e ou em desenvolvimento, né, vamos dizer assim. Nós temos o método de semilaparoscopia, né? Ele é um método onde você faz um procedimento laparoscópico e, por ocasião da punção, né, para colocar uma pinça de manipulação dentro do animal, naquele local da punção, para colocar a pinça, nós transformamos a punção em uma pequena incisão. Então, exatamente por conta dessa pequena incisão, nós não chamamos esse método de laparoscopia, mas de semi-laparoscopia. Porque eu não faço só punções. Eu acabo fazendo uma pequena incisão de 3 centímetros na punção onde eu utilizo a pinça de manipulação. E é só por isso que ela leva esse nome, né? Porque na laparoscopia nós sabemos que eu faço uma punção com o conjunto cânula-trocáter na região ventral do animal, né? Ou seja, criando uma via de acesso do meio externo com a cavidade abdominal para inserir o endoscópio, que é o sistema de lentes que vai me permitir ver o que está lá dentro, né? E fazer meus procedimentos. E faço uma segunda punção contralateral para colocar uma pinça de manipulação para eu manipular o que eu quero fazer, né, lá dentro. Então, é exatamente no local dessa pinça que eu tiro a pinça, transformo a punção em uma pequena incisão e com a mesma pinça eu vou pegar o corno uterino ipsilateral ao ovário que ovulou, da receptora de embriões, e coloco para o meio externo somente aquele segmento, para perfurar o útero ali e colocar os embriões ali dentro. Então, essa seria a semilaparoscopia, né? E aí eu estou falando agora de receptora de embrião, a chamada barriga de aluguel. Ela só vai receber embrião se tiver ovulado.
Por quê? Porque a ovulação gera um corpo lúteo no ovário, produtor de progesterona, que vai manter a gestação. Então, se não tiver esse corpo lúteo, eu tenho baixos níveis de progesterona e não adianta colocar embrião nela. Né? Por quê? Porque não vai implantar e não vai manter. Então, na laparoscopia, eu já olho o ovário, qual é o ovário, ovulou no ovário direito. Então, eu vou pescar o corno uterino direito e vou colocar os embriões dentro do útero, do corno uterino direito, que está mais próximo da fonte de progesterona para manter essa gestação. Essa é a semilaparoscopia. Tem um método, né, que eu vi numa publicação de 2017 ou 2018, se eu não me engano, num grupo de chineses, onde eles fazem a chamada laparoscopia pura. Qual seria a grande diferença e a grande inovação até para o bem-estar desse animal? É que quando eu faço a punção para o endoscópio, está feita a punção. Quando eu faço a da pinça de manipulação, está feita a segunda punção. Mas eu não vou mais transformar essa punção em incisão. No meio dessas duas punções, eu vou entrar com um catéter, né, perfurando pele, subcutâneo, fáscia do músculo e parede abdominal, e vou atingir o útero somente com esse catéter, sem precisar fazer incisão nenhuma no animal. Professor, como é que esse catéter vai chegar até o útero? É porque eu estou com o endoscópio no olho e com a pinça de manipulação na mão. Eu vou pegar o corno uterino e vou aproximar de onde? Da parede abdominal. Mais próximo da parede. Então, a agulhinha, ó, vai sair bem pertinho do corno uterino que está aqui embaixo. Então, eu olhando pelo endoscópio, eu vou perfurar o útero e daqui de fora eu vou injetar os embriões, né? Então, isso é um grupo chinês, né? Eu estou sedento para que as aulas presenciais retornem, para que eu possa voltar para o laboratório, porque eu preciso repetir essa técnica, né? A gente tem habilidade na laparoscopia suficiente para que a gente possa fazer isso sem precisar suturar ninguém mais, né? Sem precisar suturar ninguém mais. E isso aumenta a velocidade do procedimento mais ainda, porque eu não vou precisar fazer incisão, fazer compressão de sangramento, de hemorragia, fazer processamento hemostático nenhum, sutura nenhuma. Eu tiro as pinças, tiro a agulha, está transferido. Próximo animal, próximo animal, próximo animal. Então, isso eu preciso repetir isso e quero incluir nas nossas práticas dentro da universidade esse tipo de transferência. E dá para se fazer tranquilamente, né, nos animais, né? As taxas de fertilidade dos chineses são maravilhosas, funcionam muito bem, né? Simplesmente você gerou um bem-estar ao animal melhor. Você não precisou fazer incisão nem sutura. Esse é o segundo método. Terceiro método está em desenvolvimento, né? Eu tenho um grande colega, né, e grande parceiro de trabalho, é o doutor Jefferson Fonseca, da Embrapa. Ele está lotado na Embrapa Caprinos, mas ele trabalha na Embrapa de Coronel Pacheco, Minas Gerais. O doutor Jefferson, ele é pesquisador da Embrapa, como eu falei, e ele trabalha massivamente com protocolos de dilatação cervical para fazer transferência de embriões e coleta de embriões transcervical, sem precisar fazer nenhum tipo de cirurgia. Em caprinos, né, na cabra, eu posso dizer a vocês e a todo o público que é mais do que uma realidade você fazer coleta de embriões em caprinos, porque a cervix
que a entrada do colo do útero da cabra é bem dilatada e permite que o catéter de coleta de embriões possa ir até o útero e fazer uma coleta como se faz em vaca e como se faz em égua. E o Dr. Jefferson tem uma habilidade incrível. Nós, do laboratório, já fizemos, né? Na época do meu doutorado, já ministrei curso para o Ministério da Agricultura com essa técnica, né? Com um grupo de produtores em Campos dos Goitacazes, né? Pela Estadual Norte Fluminense, pela UENF, né? Eu fui até o Rio de Janeiro dar esses cursos e colhi muito embrião de cabra boé lá no Rio de Janeiro, né? Mas de lá para cá, o Dr. Jefferson tem aprimorado bastante a técnica e está colhendo feito quem colhe em vaca, né? Já tive o prazer, né? E ele já me deu essa honra de receber estudantes nossos da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que hoje são colegas médicos veterinários, na Embrapa, em estágios supervisionados. O laboratório dele está aberto para mim e para a nossa universidade, né? Já mandei 2 estudantes para lá, já ia mandar um terceiro antes da pandemia, né? O nosso querido Jarbson está aí perto de se formar, mas a pandemia não deixou. Mas ele me disse, quando a pandemia passar, o Jarbson, se ele ainda pretender, está de portas abertas. Então, ele conseguiu transferir para 4 cabras por via transcervical e gestou 2. Então, o Dr. Jefferson já está transferindo embriões em caprinos sem cirurgia. Né? Então, isso é fantástico, porque nós estamos no mundo do bem-estar animal. Já os comitês de éticas, né, vão barrar toda e qualquer aula prática com animal, né? Eu vou dar aqui minha opinião, né? Eu vou sentir muito, né, pelos meus alunos, mas vou dar parabéns, vou dar felicidades para os nossos animais. Porque, assim, eu não sei até que ponto as universidades públicas estão prontas para reproduzir, né, simulações daquilo que vocês vão encontrar ao nível de campo, né? Uma coleta de embriões num animal é diferente de um boneco. Eu já digo a vocês de agora, tá? Então, mas assim, os comitês de éticas estão sempre questionando por que o senhor vai fazer coleta de embrião nesses animais. Não existe nenhum método alternativo, aí eu tenho que justificar sempre, né, que não existem ainda métodos alternativos, né, para isso, mas já, né, vai ser questionado. Já em ovelha, o próprio Dr. Jefferson, né, coloca que é uma grande dificuldade. Eles estão agora atacando, no bom sentido, a espécie ovina, para tentar vencer também esse obstáculo. Qual? É que a cérvix da ovelha tem estruturas chamadas de anéis cervicais que se intercomunicam, deixando o lumen da cérvix muito fechado. E catéter nenhum consegue passar com facilidade. Então, nós aqui da Univas, colegas da Federal da Bahia, do Ceará, temos trabalhado muito usando dilatadores cervicais para tentar, né, dar um relaxamento nessa cérvix ovina e poder colher tão bem como se colhe em cabra e transferir, pelo menos até agora, tão bem quanto está se... Ele fez um trabalho, está publicado esse trabalho de 4 animais e 2 gestações, né? Eu não vi mais trabalhos de transferência, ele tá atacando realmente muito, muito mais agora os ovinos, né? E esses três métodos são os mais utilizados. Agora, o mais utilizado continua sendo o de semi-laparoscopia, né? Não é o de chinês. Agora, coleta transcervical, aliás, transferência transcervical, né? Só se está fazendo mais em caprinos do que em ovinos, tá bom? Então, o futuro realmente é trabalhar com a transferência como se faz em bovinos e equinos, né? Professor, qualquer fêmea pode ser barriga de aluguel ou precisa ser um animal de alto potencial genético? A barriga de aluguel, a chamada receptora de embriões,
ela é o que nós chamamos de o grande gargalo da produção de embriões, né? O grande gargalo da transferência de embriões. Gargalo, quando a gente utiliza essa metáfora, né, tem a ver com o ponto mais, como é que eu posso dizer, delicado, né? Por quê? Porque quando você escolhe e seleciona uma doadora de embriões, você seleciona um animal de alta linhagem zootécnica, você nutre bem esse animal, você vacina esse animal, você vermifuga esse animal, você coloca ele numa instalação em separado, né? E ele tem que realmente ser de alto potencial genético, lembrando do produto que tem que ter alto valor agregado. Mas quando você fala da receptora, infelizmente, a maioria dos produtores, né, não tem esse cuidado com a pobre da receptora. Vai lá no seu cercadinho, manda recolher 30 matrizes lá, porque o doutor mandou, né, selecionar 30 matrizes, e ele simplesmente passa a corda em 30 e traz, sem verificar o porte do animal, sem, né, esquecendo que esse animal vai ter que gestar um animal de raça pura, e que normalmente é um animal de alto porte, é um animal grande, um feto grande, que pode inclusive não nascer e matar a mãe, né? Então ele coloca animal de pequeno porte, então a receptora não pode ser de pequeno porte. Ele coloca um animal não vermifugado, que pode ter um episódio, né, de processo diarreico, de verminose durante os protocolos hormonais. Ele coloca um animal desnutrido ou obeso, mas a receptora, na maioria das vezes, é desnutrida, porque não tem esse cuidado com a alimentação que a gente tem com a doadora, né? E coloca um animal de aparelho mamário perdido, um animal que teve mastite não sei quantas vezes e tem várias placas de fibrose no úbere. Mas é ela que vai dar de mamar, que vai aleitar a cria. Então, esse animal não precisa ter alto potencial genético. Pelo contrário, ele tem que ser de baixo potencial genético para quê? Para reduzir os custos do procedimento. Mas baixo potencial genético não significa baixo padrão zootécnico. O animal tem que ser sadio, o animal tem que estar bem nutrido, e o animal não pode ter problema nem reprodutivo nem mamário. Não pode. Um animal que nunca pariu, você vai escolher como receptora, ela certamente tem problemas reprodutivos. Né? Um animal que teve episódios de infecções uterinas pós-parto, endometrites, metrites, você vai separar esse animal como receptora? Maceração, mumificação fetal, feto efizematoso, hidroalantoide, pelo amor de Deus. Então, é totalmente desnecessário, eu diria até um requisito, é que ela não tenha alto potencial genético, porque senão vai sair muito caro. Mas isso não quer dizer um animal de má qualidade, né? Então, eu espero que tenha ficado claro. Ficou sim, professor. O senhor me respondeu a pergunta sobre a transferência de embriões, qual era a técnica mais usada. E eu tenho uma última pergunta, se eu puder fazer. Se o senhor tem um tempinho, é rapidinho. O senhor agora está falando sobre... Obrigada. Sobre a coleta de embriões, que o senhor já introduziu o assunto. E em ovelhas, ou principalmente nas ovelhas, né? Por conta da cervice delas, é utilizado, por exemplo, o FSH e a ocitocina para promover o relaxamento. O senhor também já falou que existem os dilatadores, né? Então, o senhor praticamente me respondeu essa questão. Porque o procedimento, caso não houvesse, seria bastante doloroso, né, para o animal. O senhor acha que esses hormônios, o FSH e a ocitocina, eles são bastante utilizados para promover o relaxamento da cervice, ou o senhor acha que existem algum outro que é mais utilizado atualmente?
Vamos lá. Então, vamos abordar novamente as coletas de embriões, as colheitas de embriões, né? E eu vou aqui concentrar, né, os meus comentários na laparotomia, que é a colheita cirúrgica, né? E vou concentrar também na coleta transcervical, né, que é a não cirúrgica. Na colheita cirúrgica, né, o animal vai passar por um procedimento de laparotomia. Nós vamos fazer uma incisão na cavidade abdominal, na região ventral, aproximadamente uns 3 centímetros cranial ao úbere, né, fazendo uma incisão de aproximadamente 7 centímetros, né, e vamos expor todo o trato reprodutivo desse animal. Então, esse animal precisa, sim, de um grau de analgesia muito importante, né? A gente ainda não dispõe, né, no nosso grupo, um equipamento de analgesia inalatória, né? Mas nós trabalhamos com um protocolo bastante seguro, né, que tem nos dado um tempo de 40 a 45 minutos de analgesia, né? Que é um protocolo baseado em atropina, xilazina, lidocaína, né? E algumas vezes ketamina, né? A atropina nós aplicamos por via subcutânea, 10 minutos depois fazemos xilazina, 10 minutos depois fazemos a xilazina intramuscular, 10 minutos depois fazemos lidocaína epidural, pela via epidural alta, né? A gente faz no espaço subaracnoide entre a última lombar e a primeira sacral, né? E injetamos ali a lidocaína no espaço subaracnoide, o que nos dá que aquele posterior do animal está todo em analgesia. E esse animal vai para a maca dessa forma. Quando na região ventral, nós ainda aplicamos doses de 2 ml de lidocaína nas punções que nós fazemos para a laparoscopia e fazemos o cordão anestésico na linha de incisão, né? Então, esse animal está completamente, né, em analgesia. Quando a gente vê que é um animal muito obeso, né, e principalmente em ovinos, né, e esse animal demora a entrar no grau de analgesia, nós ainda fazemos um pouco de ketamina pela via endovenosa, né, e aí realmente o animal apaga nessa hora, né, e aí a gente consegue trabalhar tranquilamente. Então, em termos de analgesia na parte cirúrgica, a gente fica muito tranquilo com esse procedimento. E aí fazemos a incisão, né? Colocamos o trato reprodutivo para fora, fazemos a colheita e assim por diante. Depois faz-se a sutura, tranquilamente. Esse animal, rapidinho, né? A gente coloca ele no pós-operatório prostradinho, né? De ventre para baixo, até que, de repente, ele cria força nas posteriores novamente e sai para o aprisco tranquilamente. Quando você aborda agora a coleta transcervical, que é realmente o ponto da sua pergunta, né, há uma confusão, né, de algumas pessoas utilizado como droga dilatatória. O hormônio folículo estimulante, ele é utilizado como fármaco para recrutamento folicular. Ele é utilizado como droga superovulatória, né? Ele é aplicado em um momento que precede bastante o momento da colheita de embriões, né? É dentro do protocolo de sincronização do êxito. Quando a gente vai falar da colheita, que é coisa de 6, 7 dias depois, né? Dependendo da espécie animal, no caso da caprina, seria 7 dias após o início do estro, né? O início do cio, e a ovelha 6 dias após o início do cio, um pouquinho antes. São feitos procedimentos, normalmente na véspera e no dia, para garantir analgesia e para garantir dilatação da cérvix, para dar acesso ao catéter de colheita nesse animal. Então, na véspera ou no dia, são feitos procedimentos de analgesia e de dilatação
para que a gente consiga passar o catéter, né, via canal cervical até o útero. Dentro dessa possibilidade de analgesia, né, diversos fármacos já foram testados, né? O misoprostol, né, que é a base daquele medicamento, né, que só se vende com receita controlada, que é utilizado, infelizmente, né, por algumas mulheres, né, como abortivo, o Citotec, né? A base dele é o misoprostol, né? E não é à toa que ele é utilizado como abortivo. Ele é um medicamento para problemas estomacais, né? Mas ele causa como efeito colateral, né, uma dilatação, relaxamento de musculatura, o que promove aborto, né? Não é nada indicado para mulheres gestantes, mas infelizmente ele é utilizado dessa forma. Mas para a gente, ele já foi utilizado como fármaco para dilatar. O próprio estrógeno é uma substância que é feita, né, naturalmente para dilatação de cérvix, né? E a ocitocina, que você citou muito bem, ela realmente é utilizada como fármaco, né, para facilitar a coleta desses embriões, né? Quando eu falo facilitar, eu quero dizer que ela não é especificamente utilizada para dilatação. Como nós sabemos, a ocitocina é um fármaco para contração muscular. Então, ela dá um maior grau de resposta da musculatura uterina quando nós jogamos o líquido na parede uterina. Então, é a lei da ação e reação, né? Se você joga o líquido para colher os embriões, ele tem que voltar com os embriões. Então, se a musculatura está bem responsiva, ela vai jogar esse líquido para fora de forma melhor, certo? Então, a ocitocina é utilizada mais nesse sentido, né? De você ter uma melhor resposta da parede uterina a partir do momento que você joga o líquido para colher os embriões, que a gente chama de PBS, né? E ele retorna, né, para os nossos tubos com os embriões já, né? E aí, em 2016, o Dr. Jefferson, né, que hoje eu posso dizer que é a maior sumidade, né? Ele é muito, como é que eu posso dizer? Como é que a gente chama aquela pessoa que não gosta de elogios? Modesto, né? Modesto. Ele é muito modesto, né? Graças a Deus é muito humilde, mas ele é, para mim, a maior sumidade hoje da coleta transcervical de embriões e pequenos ruminantes, com certeza absoluta. E ele publicou em 2016 o chamado Protocolo Embrapa, né? Protocolo Embrapa. Então, esse Protocolo Embrapa, ele utiliza estradiol, utiliza um análogo da prostaglandina F2-alfa, o cloprostenol, que nós também sabemos que tem ação dilatatória, é até utilizado como droga profilática para retenção de placenta em bovinos, porque ele promove melhor contratilidade, a liberação e a dilatação desse útero, né? E a ocitocina, que você citou muito bem, Marcelo, né? Para gerar melhor contratilidade. Então, ele utiliza esse pacote, né? Benzoato de estradiol, cloprostenol e ocitocina. O benzoato de estradiol e o cloprostenol, ele utiliza 18 horas antes da coleta, para já garantir o grau de dilatação. Veja aí a filosofia. Já a ocitocina, ele utiliza quanto? 20 minutos somente antes da coleta. Porque ele quer, na verdade, que a parede responda à coleta, né? E aí, quando eu falo de grau de analgesia, o Dr. Jefferson também cuida muito do bem-estar desses animais. Nós sabemos que a coleta transcervical, para que você passe o catéter pelo canal cervical, você tem que pinçar a entrada da cérvix e tracionar, puxar aquela musculatura até o meio externo. E aquilo vai ficar tracionado coisa de 20 a 30 minutos, que é o que vai durar um procedimento de coleta num animal desse. Indivíduo nenhum suporta uma musculatura sendo tracionada com pinças metálicas por 20 a 30 minutos. Então,
pensando na analgesia, ele aplica a cepromazina 10 minutos antes, nessa doadora de embriões, né? E também aplica lidocaína a 2%, só que ele faz uma epidural baixa. Ele faz entre a sacrococcígea e a caudal. Né? Entre a última sacrococcígea e a primeira caudal. Para poder ter somente analgesia na região cervical. Né? E o animal no arreal posterior. Se ele aplicasse como a gente aplica para a cirúrgica, o animal arreal posterior. E não é isso que ele quer. A coleta é feita com o animal na posição quadrupedal, em estação. Né? Então, ele tem analgesia para poder tracionar o animal, a cérvix, e tem dilatação. E, além disso, ele ainda coloca em torno da cérvix um chumaço de gaze, né? Encharcada de quê? De ketamina. Exatamente para dar mais analgesia no fundo de saco vaginal. Então, assim, esse animal está relaxadíssimo, ele não sabe nem o que está sendo feito ali no posterior dele, ele é tratado com muito respeito, sem dor, né? Um procedimento altamente técnico, né? Com pinças que não machucam o animal, não maltratam o animal, e ele está conseguindo taxas de recuperação, né, de embriões altíssimas, né, em caprinos. Então, é certamente uma realidade em caprinos hoje, né? Eu acredito que os comitês de ética, né, que receberem aulas práticas em caprinos, né, e forem pessoas dotadas do conhecimento técnico, né, e não tratarem caprino como ovino, como a maioria dos leigos fazem, que eles não são iguais, né, não deve mais aprovar coletas de embriões cirúrgicas em cabras. Né? Em ovelhas, eu, enquanto membro do comitê de ética, se eu um dia fosse, eu ainda aprovaria, porque realmente ainda é uma dificuldade. Né? E quando a gente está dando uma aula, o aluno não quer se frustrar. Ele quer ver o embrião, ele quer ver a técnica funcionando. Né? Então, ainda em ovelhas, eu recomendo a cirúrgica, mas em caprinos, a cirúrgica ela deve ser abandonada. Né? É um animal que não há mais necessidade. O que falta é treinamento, né, dos técnicos para que a gente possa ter o mesmo sucesso como a gente tem na cirúrgica. Né? Então, a analgesia é garantida. Não se preocupem que realmente é extremamente... Apesar de não termos a inalatória, que é a mais segura, né? O animal retorna rapidamente, né? E assim vai. Professor... Tô ao vivo. Muito obrigada, o senhor respondeu todas as perguntas que eu tinha colocado, algumas aqui. A gente tem mais alguma pergunta? Se vier alguma no chat, a gente fala agora. Não temos mais nenhuma pergunta. Professor, muito obrigada, já que a gente não tem mais pergunta, quero agradecê-lo pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, respondendo mais perguntas do que a gente tinha combinado. E eu também quero agradecer ao Fritz, que está fazendo toda essa parte técnica, porque ele entende tudo de TI, é o presidente da Mandrágora. Muito obrigada, professor, muito obrigada quem estiver assistindo a gente, e esse foi o MandraCast, o videocast da Mandrágora. Tchau, muito obrigado a todos. Tchau. Até uma próxima oportunidade.